Existem dias que mudam a história de um clube, dias que transformam um time em lenda, dias que não pertencem apenas a uma geração, pertencem ao mundo. E houve um dia em que o Corinthians deixou de ser apenas um clube brasileiro e escalou o mundo. Hoje vou te mostrar o quão grande foi aquele Corinthians e Chelsea na final do Mundial de 2012. Talvez vocês nem imaginem o quão grande foi essa partida, mas foi um dos maiores e melhores jogos do Corinthians na história do futebol. Durante décadas o Corinthians carregou um peso, um gigante nacional, uma das maiores torcidas do planeta, mas faltava algo, faltava o mundo. Foram anos de provocações, anos de frustrações, anos ouvindo que o Corinthians era gigante, mas só dentro do Brasil, até que 2012 chegou. A Libertadores foi o primeiro passo, mas o mundo era outra história. Do outro lado estava o campeão europeu, o favorito, a máquina azul da Inglaterra. Era Japão, era palco mundial, era o planeta assistindo. Talvez naquele momento nem os torcedores nem os jogadores imaginavam quão grande era o confronto em que eles estavam disputando entre o Corinthians e Chelsea na final do Mundial. Mas hoje, em 2026, já com uma outra visão, foi um confronto muito histórico, tanto para o futebol brasileiro quanto mundial, já que nenhum time brasileiro desde 2012 não vence o torneio. O mundo dizia que seria impossível para o Timão, que o Corinthians iria sentir o peso e que a Europa era outro nível, mas esqueceram de um detalhe. Esqueceram que aquele time de 2012 não jogava só por títulos, jogava também por milhões de torcedores. A bola cruzou a área, Guerreiro subiu e naquele segundo o mundo parou. O Corinthians estava vencendo o planeta. Quando o juiz apitou o final, não foi só um título, foi a quebra de uma barreira invisível. Foi o Brasil olhando para a Europa e dizendo: nós também sabemos jogar. Foi o dia em que o Corinthians não representou só sua torcida, representou um continente todo. E esse foi um dia histórico, tanto para mim quanto para os fiéis torcedores. Acredito que esse confronto entre Corinthians e Chelsea mudou completamente a visão do Corinthians, tanto no continente brasileiro quanto no continente mundial na Europa. O Corinthians conseguiu ser dominante, conseguiu fazer um jogo praticamente perfeito e conseguiu vencer uma potência da Europa que na época era praticamente imbatível na Europa. Era o Chelsea, um time bastante competitivo, cheios de jogadores experientes e rodados, cheios de estrelas no elenco. E foi um confronto que o Corinthians conseguiu ter o controle do jogo, com o Gakpo brilhando e com o gol de Guerreiro sacramentando o título mundial do Corinthians, um título que mudou a expectativa dos torcedores corintianos e a história do Corinthians no mundo do futebol.